Bom dia, companheirada. Bom, primeiro cumprimento o senador Paim, nosso líder aí, combatente. Em nome dele, cumprimento todos os companheiros da mesa, do plenário, companheira Rosa, em nome da qual cumprimento todas as mulheres trabalhadoras e lutadoras aqui presentes. Bom, isso aqui é um dia triste, né? A gente está de luto tanto pela morte do querido companheiro Dutra, quanto por esse crime, e a palavra que o senador usou, crime, está correta, que foi feito na última quinta-feira contra os trabalhadores brasileiros. Eu fiz uma breve apresentação e eu não esperava que a gente visse um dia como esse. Muita gente lutou em 2001 contra um projeto idêntico do Fernando Henrique, o senador Paim, então deputado, e vários companheiros, inclusive da Anamatra, foram agredidos fisicamente, foi uma grande batalha. E o presidente Lula, o primeiro ato no dia 1º de janeiro de 2003 foi mandar arquivar, engavetar isso que devia ter ficado no lixo da história. E agora volta isso. Me lembrou aqueles filmes de vampiro, que você mata o vampiro e depois o vampiro volta na cena seguinte, daí você tem que matar de novo com água benta. Então, tentar ver como que a gente mata esse vampiro logo. Né? Bom, o contexto. Esse projeto aqui está dentro do contexto mundial de guerra contra a classe trabalhadora e contra os sindicatos. Né? Isso aqui é uma capa da revista The Economist, inglesa, dizendo que o próximo inimigo que o mundo civilizado tem que enfrentar e destruir são os sindicatos para poder crescer. Essa é a lógica do projeto. É a mesma lógica da Grécia, né, que a Troika da União Europeia exigiu que praticamente destruía a negociação coletiva e o movimento sindical lá. Né? A mesma revista defendendo acabar com a CLT no Brasil, dizendo que ela impede o empregador e o empregado de negociar livremente. Por isso tem que tirar o Estado de tudo. Né? Bom, a lógica do projeto é transformar o trabalho como uma mercadoria descartável que você usa e joga fora quando não quer mais. Isso é a síntese do negociado sobre o legislado. Né? O projeto é tão imoral que ele chegou a ficar pior do que o próprio deputado havia proposto, que já era ruim e ficou pior. Por quê? Que eles suprimiram até o dispositivo, parágrafo 4º, que falava do conglobamento. O que era? Dizendo que a convenção poderia retirar direitos, desde que no conjunto dela fosse um pouquinho melhor para os trabalhadores. Era ruim, não dava garantia nenhuma, mas eles tiveram o descaramento de até mesmo retirar isso. Ou seja, a convenção coletiva vai poder rasgar direitos sem dar nenhum benefício de volta para compensar isso. Isso aqui é o texto imoral que foi aprovado. Né? Quero agradecer a companheirada, o senador Paim convocou quinta de noite essa Assembleia e o pessoal se mobilizou, especialmente agradecer o pessoal da Contrax aí, que se mobilizou da noite para o dia para conseguir ajudar a lotar o auditório. Né? Bom, aqui são direitos que estão na Constituição Federal, que esses direitos estariam mantidos, mas mesmo assim, esses direitos são bastante genéricos, eles não estão previstos aqui em detalhes. Né? Então, em tese, estaria respeitado o fundo de garantia, 13º, férias. Mas a gente vai ver na prática como que seria uma convenção coletiva dentro dessa lógica. Né? Primeiro, quero agradecer aqui ao meu companheiro amigo Carlos Eduardo, que deu umas dicas aí, então ajudou a bolar o que seria uma convenção coletiva legal pelo negociado pelo legislado. Cláusula 1, férias de 7 dias por ano. Pelo projeto, legal. A alíquota do fundo de garantia passa a 1% ao invés de 8%. O 13º será pago em 12 parcelas mensais sem correção. O intervalo entre jornadas, que é o término de uma jornada e início da outra, que na CLT é 11, passaria a ser 8 horas. O sujeito chega em casa meia-noite, no outro dia tem que começar a trabalhar às 8 da manhã. O banco de horas será quitado a cada 5 anos. E não um ano. E esse um ano já é imoral, que uma lei do Fernando Henrique que foi feita. O adicional noturno será de 5% ao invés dos 20% previstos na CLT. Isso é o comecinho de uma convenção coletiva. Isso aqui poderia ter mais 30, 40, 50 artigos para rasgando toda a CLT. Né? E isso é das coisas mais imorais e mais absurdas, e agora a gente vai ver que também é inconstitucional. Né? A Constituição Federal prevê que todos são iguais perante a lei, você não pode ter trabalhadores de segunda categoria e outros de primeira. Né? A gente quer construir uma sociedade livre, justa e solidária e erradicar a pobreza, e isso é o contrário, é criar uma legião de pobres e miseráveis no Brasil. Né? E ele acaba com a dignidade da pessoa humana, que você permite que os trabalhadores sejam reduzidos à coisa. Né? E acaba com a função social da propriedade. Né?
viola também a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, que prevê que todas as pessoas têm direito a condições justas e favoráveis de trabalho, né, e direito ao trabalho, e não o direito à escravidão. Né. Tratar um pouquinho de como foi feita essa votação. A MP 680 trata de outro assunto, o Programa de Proteção ao Emprego, não tem nada a ver com o negociado sobre o legislado. Foi feita uma emenda que aqui no Congresso se chama de jabuti, as emendas que caem de paraquedas sem nenhum tema com o assunto principal. E o relator, no dia 23, de surpresa, trouxe para uma comissão especial pequena, com 24 integrantes, aquele dispositivo, sem publicidade, né, e uma composição, são poucos trabalhadores presentes. E isso foi votado na semana seguinte. E, como o senador Paim colocou, numa quinta-feira, que é um dia atípico, exatamente para esvaziar a mobilização. A votação foi por 12 votos a 8, e eu confesso que eu me preocupo um pouquinho com a falta de mobilização que o movimento sindical vem dado à questão. Em 2001, o Congresso Nacional virou uma batalha, um campo de guerra, as centrais sindicais, movimentos populares de toda natureza se organizaram e fizeram grandes caravanas aqui, né? E os companheiros de várias entidades, a ANAMATRA, a NPT, estão presentes aqui, estavam presentes na quinta-feira, e eu acho que a gente precisa reagrupar as tropas. Né? Posso fazer uma pergunta? Qual é o estado do relator mesmo? Goiás. Eu acho que o movimento sindical de Goiás deveria, desculpe interromper meu desconto, com uma sugestão, nós temos pouco tempo, o movimento sindical de Goiás deveria pedir uma conversa com ele lá mesmo no Estado. Quem sabe hoje à noite ainda, já que eles vêm normalmente os deputados chegam aqui na terça, quarta e quinta, que eu entendo também, eu mesmo estaria chegando nessa segunda, antecipei para hoje. Tem que haver uma conversa com ele lá, na base dele, com os sindicatos, com a cidade onde ele mora. Eu acho que tem que conversar, primeiro conversar com ele. Olha, na época da Constituinte, chegou um ponto, e o ataque está sendo tão grande, desculpa eu estar interferindo, né? Nós vamos ter que voltar com aqueles cartazes traidores do povo, não tem mais jeito. Porque é um ataque sobre o outro, é muita coisa. Para vocês terem uma ideia, que eu vou dar aqui agora, eu fiquei sabendo agora. Sabe o projeto da terceirização também? Foi entregue para mim na quarta-feira, já estão pedindo para mim dar o relatório de volta com o parecer pronto. Estão entendendo, né? Quer que a gente entregue logo o relatório de volta? Agora eu vou, na próxima terça-feira, eu disse, mas o que é isso? Tem 47 projetos, logo esse, que eu peguei para realizar. Quer que eu entregue de volta já? Claro que eu vou entregar na versão que nós entendemos adequada, mas não vou entregar do dia para a noite também, não. Para vocês entenderem como é que está a pressão articulada dos setores mais conservadores da sociedade brasileira contra os direitos dos trabalhadores. Só para dar mais uma pegada na situação que me preocupou, que eu lembrei agora. Sim. Eu fico mais triste ainda, porque hoje é exatamente o dia que a Constituição Federal completa 27 anos. A Constituição Federal que teve como o senador Renan Calheiros, recentemente, disse que o MDB velho de guerra, que ajudou a fazer a Constituição Federal, não permitiria um projeto precarizante como o da terceirização. E agora vem um deputado do PMDB, filho do Maguito Vilela, que também foi alguém que lutou contra a ditadura militar. É filho do Maguito? Exatamente. Ô, Maguito, fala com esse moço aí, Maguito. Sabe o respeito que eu sempre tive com você, Maguito. Eu acho que alguém iludiu ele aí, e o conselho do pai sempre é bom para o filho, viu? Então fica aqui, de forma muito respeitosa, Maguito. Fala com o menino aí para ver o que aconteceu. Então, exatamente por isso, senador, por essa avalanche toda, que nós convidamos todos os presentes, todos os sindicatos, confederações, centrais. Amanhã, 14 horas, vai ser feita uma reunião, e o senador Paim cedeu aqui uma sala da CDH para a gente se reunir, para discutir, criar uma frente, um fórum, algum tipo de maneira de aglutinar as pessoas de bem aí, os trabalhadores e defensores de direitos trabalhistas, para tentar fazer frente a essa avalanche aí de precarização, né? E tem uma frase do Martin Luther King que ele dizia: quando os maus conspiram,
os bons precisam se organizar, né? E a gente está vendo uma grande conspiração do mal aqui, né? Fazer outro convite, que amanhã, 9 da manhã, os trabalhadores da CELG vão estar com uma audiência aqui com o senador Paim para tentar enfrentar a privatização. Vai ser a primeira privatização nos últimos 15 anos de um bem público na área do setor elétrico, que prejudica todos os trabalhadores. E convidar também a mobilização toda que tem sido feita pelo Fórum contra a Terceirização e pela CDH, e o senador Paim tem enfrentado as estradas do país aí. Bom, concluir aqui só uma frase do companheiro Hugo Melo, que pediu para justificar que não pôde estar aqui presente, que ele foi presidente da ANAMATRA e diretor da LJT, e vou ler um trechinho. Quando o Estado se exonera das relações de trabalho, a exploração se instala. A ausência de lei escraviza. E é isso que a gente vai combater. E terminar com um recado que eu vou usar uma frase do José Simão. Aos deputados que votarem favoravelmente a essa excrescência, a esse ataque que rasga a CLT, minha frase é o seguinte: meus votos é que você nunca mais tenha votos. Vamos lá lutar e se mobilizar, companheirada. Um abraço. Muito bem. Doutor Maximiliano Garcês, em nome da Associação Latino-Americana de Advogados Laboralistas. De imediato, pela mesma ordem aqui de chegada, Francisco Chagas Costa, presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria da Construção e do Mobiliário, Contricom. 10 minutos. O pessoal está fazendo um apelo que cada um fique nos 10 minutos. E o doutor Maximiliano ficou, porque isso dá para todos falarem e ainda permitir que o plenário... Por exemplo, estou vendo aqui o representante da Confederação Brasileira de Aposentados e Pensionistas, o Pimenta, que eu faço questão também que ele fique aqui na primeira fila para que possa também expressar a visão histórica dos aposentados sobre o tema. Está também aqui o advogado da Confederação. Seja bem-vindo também. Bom dia, senador Paim. É uma honra muito grande participar mais uma vez desse debate, dessa audiência pública. E aqui eu estou representando também o Fórum Sindical dos Trabalhadores, em nome do companheiro Lourenço Prado, que realmente encontra-se em situação adversa, negociação coletiva, e não pôde vir, e nós estamos representando. Queria cumprimentar a mesa, aos operadores do direito, pelo eminente juiz que se encontra aqui presente, ao movimento sindical pelo companheiro João Domingo, a plenária, as mulheres pela companheira Rosa Maria e os demais companheiros aqui presentes, empresários e autoridades. Senador Paim, ao iniciar a sua fala, independente de ter composto a mesa, o senhor comentou e deu um ênfase numa questão bem prática, que é a questão desse relatório do nobre deputado com questão a MP 680, que ela é, aqui no Senado, ela não conhece, se não me engano, a PLV 18 de 2015. Essa não é a primeira vez que a CLT está sendo vítima e atacada. O senhor se lembra de um projeto de lei que instituía o direito do trabalho de um deputado, que não sei como tratar aquele deputado, que hoje ainda vive nessa casa, que criava um projeto de lei extinguindo por total a CLT. Isso há alguns anos atrás. O deputado Silvio Costa, para quem não conhece. E recentemente eu aprecio muito os temas, debate, tanto nesta casa como na outra e nas comissões. E para mim a vergonha maior como um cidadão brasileiro e representante de uma classe trabalhadora ampla, que é uma classe hoje a das mais prejudicadas pela questão do desemprego, que é a questão da construção, ouvi o deputado dizer, numa disputa de votos lá, por uma comissão, que dentro da casa estava cheia de bandidos, marginais. É lamentável a gente ouvir isso de um político, nós que estamos fora. E como também nós fomos vítimas aqui, quando foi a votação
das medidas provisórias 665 e 664 e o PL 4330, que quem veio para cá do movimento sindical não teve acesso na casa que se diz que é do povo. Nós ficamos clausulados lá no Salão Verde, lá posso chamar a bodegazinha do café e da água, sem ter direito sequer de ir ao banheiro, porque se fosse, a polícia do Poder Legislativo não deixaria qualquer um retornar mais para o ambiente estar. Isso é vergonhoso. A Constituição nos ampara o direito legal de participarmos desses movimentos, porque nós emanamos o voto para ser representado e exercido, tanto pelos senadores, como também pelos deputados dessa casa. Excluir isso, essa liberdade, essa autonomia de qualquer um cidadão, gera uma polêmica muito grande para este Congresso. E, tratando disso, a própria medida provisória 680, quando veio do governo, ela já se encontra recepcionada por uma lei de 1965, a Lei 4.923, que trata desses assuntos sobre a questão de situação econômica que empresas passarem por esse momento da economia fraca e para não ir ao estágio maior, que seria a sua falência e o fechamento, ela se assujeitaria a reduzir em 25% da carga laboral, e econômica também, sendo de 3 meses e prorrogado por mais 3. A Lei 680 ela simplesmente ampliou as condições dessa lei já regulamentada desde 65. Então, isso aí a gente já sabe que é notório. Ela ampliou até de uma forma que nós, senador, nós, senhores autoridades, operadores do direito, a liderança sindical e os trabalhadores, poderíamos aceitar na forma em que realmente ela veio, o contexto que ela veio do Palácio, do governo. Infelizmente, hoje, uma metodologia usada aqui nesta casa é inserir em medida provisória, que é uma lei de tramitação rápida, justamente esses percalços da vida, quando se introduz um artigo 11º dentro da lei, justamente para que se aprove o legislado, o negociado sobre o legislado. Isso é uma farsa. Me perdoe dizer, mas isso é uma farsa. Nós temos tempo de, às vezes, passar meses, chegarmos ao extremo de dissídios coletivos, negociando contra o setor econômico. Mas o mecanismo de afronto aos trabalhadores, e que não é de hoje que nós vemos sofrendo, a liderança sindical, que nós vemos discutindo há muito tempo, isso para nós não é estranho que haja, dentro desta casa, num todo, do Congresso Nacional, pessoas com essa natureza de desvirtuar o certo do errado, da forma que eles estão fazendo. Nós tivemos um evento agora, senador Paulo Paim, inclusive Vossa Excelência deve ter sido convidado, o encontro de trabalhadores e representantes sindicais do sul do país, lá no Hotel Carimã, em Foz do Iguaçu. Você estava convidado lá, senador? Não teve como ir, mas estava convidado. Então, lamentamos muito a sua ausência, mas lá estiveram presentes quase 1.000 participantes. Eu trouxe aqui um documento para o senhor e nós vamos mandar depois a carta do sul do país. Eu falei questão de ler no plenário, porque com certeza assina embaixo. Vai sair a carta, vai sair e realmente o conteúdo. Nós discutimos lá os temas: sustentabilidade da organização sindical, a estrutura sindical, defesa da previdência, não a terceirização, atividade fim, pela garantia dos direitos sociais, convenções da OIT 151, 158 e pela moralização da ética na política.
foram os temas debatidos. E nós tivemos 2 grandes políticos lá. O ex-governador e senador Roberto Requião, e o outro do Rio Grande do Sul, lá do Paraná, e o outro foi o Pedro Igues, deputado também, lá de Santa Catarina. E o senador Requião foi muito feliz em toda a sua fala em citar que, lamentavelmente, não se iluda que a crise vai acabar para o ano. Esta crise, ela é extensa e ela não tem começo ainda, não tem data ainda para iniciar um começo de melhoria. Porque o que está acontecendo dentro das 2 casas, dentro do Congresso Nacional, é realmente um jogo muito grande para cobrir defeitos que é notório de todos nós. Não vamos aqui citar o culpado. Na minha fala lá, eu falei para os participantes, os companheiros, o erro é de todos nós. Somos cidadãos, temos convicções daquilo que queremos. Estudamos, trabalhamos, zelamos pela nossa família, pelo bem-estar da sociedade. Então, não vejo por que botar a culpa em cima de A e B no momento que realmente encontra-se o país. O que nós temos que fazer é justamente, se o bonde está fora do trilho, é colocá-lo ele novamente em cima do trilho e empurrarmos para que realmente o país saia dessa crise. Estas são as minhas palavras, senador, e muito obrigado pela mais a oportunidade de nos manifestar nesta comissão. Bom dia a todos. Muito bem. Francisco Chagas Costa, presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria da Construção e do Mobiliário. De fato, esse encontro do Paraná, pessoal, eu até outro dia aqui eu pedi desculpa, porque está havendo diversos encontros, diversas frentes, isso é muito bom, só que eu não estou conseguindo ir a todos, mas dentro do possível eu estou indo. E aí, Max, eu estou convencido que é tão grave a situação, e que foi colocado lá, que se depender de mim, nós tínhamos que ampliar o nosso fórum, além das entidades sindicais, começar a trazer para cá representantes da juventude, representante do movimento negro, representante daqueles que, de fato, amam e defendem a liberdade, que combate os preconceitos, porque está tão grave a situação, e para onde vamos, que nós temos que pensar de forma mais, eu diria, universal e global, numa visão, claro, de país, sem deixar de olhar para além dos horizontes, né? Porque a situação está ficando, e o Requião foi feliz, eu sei que é o discurso do Requião e concordo com ele, é da maior gravidade para onde estamos indo. Nós temos que pensar seriamente. Por isso, meu amigo Pimenta, quando eu olho para você e lembro dos aposentados, ou nós nos articulamos de forma tal como os setores conservadores estão fazendo, que há governo, nem há, é diferente. Entra governo e sai governo e cada vez mais os trabalhadores aposentados acabam tendo prejuízo. É o que está acontecendo agora, com essa investida maluca aí dos setores mais conservadores. Por isso que nós teríamos que pensar de forma mais ampla esse fórum, que tem tantos fóruns sendo montados nesse momento, porque a população está assustada, e com justa razão, que nós teríamos que tentar fazer uma coordenação nacional dos próprios fóruns que estão acontecendo, tentando unificar todos para fazer o bom combate que vamos ter que fazer aqui dentro. De fato, aquela faixa lá está muito boa. Ó. Não ao PL 30, a PL da escravidão, sindicatos comerciais. E por aí vamos. Agora, esse aqui de hoje é pior do que aquele. Se aquele é a volta da escravidão, o que vai ser esse, então? Se esse é pior do que aquele. Mas vamos lá. Senador, só para dar um informe, o Fórum pretende fazer mais 4 encontros desse a nível de região. Nós vamos fazer a região e, a partir de agora, já estamos convidando o movimento sindical que se articule, porque isso, até o final do ano, nós vamos transcrever essa pauta e encaminhar todo o movimento. Obrigado, senador. Muito bem. Então, acho que a gente vai se encontrando aí, pessoal. De forma tal que, uma hora, nós temos aí a Frente Popular em defesa da democracia e da liberdade, temos o Fórum que está viajando em relação à terceirização, de repente fazer uma reunião de todas essas coordenações, de todos os fóruns, unindo os idosos, a juventude,
os setores que são discriminados na sociedade, que quem vai pagar a conta serão esses setores. Não tem nenhuma dúvida que não vai ser deputado e senador que vai pagar a conta. Não vai ser. Quem vai pagar a conta são os que mais precisam. Por isso eu quero parabenizar o teu encontro, o encontro que vocês fizeram, e esperando a carta para me ler em plenário. Tranquilo. Vamos caminhar. Rosa Maria Campos Jorge, presidente do Sindicato Nacional dos Autores Fiscais do Trabalho, SINAIT, e que tem viajado com a gente pelo país todo aí no debate contra esse avanço em cima, esse retrocesso dos setores mais conservadores sobre os direitos dos trabalhadores. Bom dia a todos. Bom dia às mulheres trabalhadoras. Estamos no Outubro Rosa, que é uma data muito importante para as mulheres aí, para se defender do câncer de mama. Quero cumprimentar o senador Paim, nosso herói, que anda esse Brasil afora defendendo os trabalhadores, os aposentados e pensionistas, e, em seu nome, cumprimentar toda essa mesa. Eu fui convidada, assim como o senhor, e estaríamos lá em Caxias hoje. Eu fiquei sabendo que você estava chegando. Digo, mas não pode, ela tem que ir para Brasília. Daí parece que você, felizmente, entendeu que o encontro lá é importante, mas esse é um encontro nacional, com repercussão, com certeza, em todo o país. Por isso, meus cumprimentos. Tu tinha que decidir, a gente está lá e está aqui. E eles vão entender que você tinha que estar aqui. Sim, sim. Mas eu estou de preto porque eu estou de luto. Eu estou de luto diante do ataque frontal que a classe trabalhadora desse país está sofrendo. Nós já vimos esse filme no passado. O senador Paim fez parte como protagonista da luta. Na época, eu já estava na vida sindical e trabalhei muito contra. Me juntei à Ana Matra, na época era Hugo Melo, o presidente, e nós trabalhamos muito contra o PL. Mas agora, o que eu estava observando é que a emenda tinha 2 parágrafos, senador. Parágrafos 4º e 6º, que era uma tentativa de salvar, digamos assim, a emenda como um todo. O parágrafo 4º dizia assim: o conjunto de normas estabelecidas em instrumento coletivo, considerado globalmente, deve ser mais benéfico do que o conjunto de leis equivalentes. Bacana, não é? Mas esse parágrafo foi retirado por um destaque de supressão. Outro parágrafo, o 6º. Na ausência de convenção ou acordo, ou sendo estes instrumentos omissos, incompletos, inexatos, conflitantes ou de qualquer forma inaplicáveis, prevalecerá sempre o disposto em lei. Muito bom também, só que também foi feito um destaque para retirar. Quer dizer, não há aqui intenção de deixar a liberdade para os sindicatos, que é, assim, o melhor dos discursos. O diálogo sempre mais importante. Mas o diálogo que querem aqui não é o diálogo verdadeiro, não. Eu pergunto aqui, gostaria que vocês respondessem, vocês todos que são trabalhadores, vocês pediram isso? Vocês pediram? Nenhum trabalhador pediu isso aqui. Foi montado um palco de mentira descarada, para poder retirar direitos dos trabalhadores. Esse é o único objetivo, porque não deixaram nenhuma salvaguarda, nenhuma. Mas não é só isso. Muitos outros projetos. A NR12 é uma norma regulamentadora para proteger os trabalhadores que lidam com máquinas. Nós sabemos que nós temos no Brasil máquinas assassinas,
que roubam as mãos dos trabalhadores, roubam braço, perna, mói o trabalhador, tritura num moinho. Essa ANR estabelece normas de proteção para que essas máquinas não machuquem os trabalhadores. Aí querem a suspensão da ANR. Outra, o PLC 30, da terceirização. Ele é um projeto de escravidão. Digo isso e posso provar. Se vocês virem todos os levantamentos dos auditores fiscais do trabalho dos últimos 2 anos de retirada de trabalhador do trabalho escravo, 85% deles são terceirizados. Então, o PLC 30 é para instituir de vez a escravidão no Brasil. Tem outro, alteração das regras da Previdência Social. Gente, é um assalto aos direitos do trabalhador, porque na hora que ele mais precisa, ele não vai poder se aposentar. Vão mudar as regras da Previdência agora para todo mundo trabalhar até morrer. É porque até 75 anos, por aí, é para trabalhar até morrer. Sabendo que o tempo de aposentadoria, na boa parte dos trabalhadores, se aposentam por idade, porque realmente não conseguem cumprir todo o tempo de trabalho depositando valor para a Previdência Social. Então, vai mesmo pela idade. Então, é para ninguém mais se aposentar, entenderam? E é um dinheiro nosso, é retirado do nosso contra-cheque todos os meses. Tem mais. Fusão do MTE com o MPS. Ora, 2 ministérios de cunho social importantíssimos, com uma estrutura grande, que mal dão conta de todos os deveres que têm que cumprir, aí junta num só, trazendo incerteza e insegurança do que realmente vai acontecer com toda a massa de trabalhadores e segurados da Previdência. Reduzido a 2 secretarias. Nisso aí vai a fiscalização do trabalho. A fiscalização do trabalho hoje conta com pouco mais de 2.500 auditores para todo o país. É o mais baixo número de auditores dos últimos 20 anos. Nesses 20 anos, a população economicamente ativa do Brasil cresceu mais de 150%. Vocês verem que o Brasil está fazendo de conta que cumpre a Convenção 81 da OIT, que exige um número de auditores fiscais compatível com o número de trabalhadores. Estamos muito aquém disso. Segundo a própria OIT, nós deveríamos ser aí em torno de 8.500 auditores. Olha a diferença. Além disso, existe um projeto que esse ministro, ex-ministro agora, graças a Deus, Manuel Dias, ele saiu do ministério deixando um legado terrível. Primeiro, ele editou uma portaria, agora, saindo do ministério, uma portaria autorizando o uso do amianto. O amianto é cancerígeno, é um elemento assassino da vida das pessoas. Ele autorizou o amianto. Mas aumentou a idade para aprendiz. Agora você é aprendiz até os 29 anos de idade. Pense no absurdo isso. Quer dizer, os ataques são de todo lado. Aí encaminhou também um projeto chamado PL Cine, para agradar os secretários de trabalho dos estados e municípios. Sabe qual o objetivo? Transferir o Fundo de Amparo ao Trabalhador, o FAT, fatiá-lo, transferir fundo a fundo para estados e municípios,
com o controle apenas dos tribunais de conta, que a gente sabe como é que funciona de forma muito falha. Para não ter que prestar contas, vai acabar com o Fundo de Amparo ao Trabalhador. E nós temos um outro problema. Com a redução da Secretaria de Direitos Humanos, nós corremos o risco de perder a Comissão Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo, a CONATRAI, que, ao longo da sua existência, fez um trabalho brilhante de proteção aos trabalhadores para evitar a escravização. Eu sei que aqui a ideia era falar só desse projeto, senador. Mas eu quero dizer a vocês, trabalhadores especialmente, que abram os olhos. Não tem um dia que a gente não fica sabendo de algo pior para a classe trabalhadora. É um ataque muito forte, muito grande de todos os lados. Nós temos que partir para o confronto. Quando eu digo partir para o confronto, é parar de ficar alisando deputado, senador que vota contra o trabalhador. A gente tem que botar as caras no poste. Temos que denunciar, colocar para a população lá das nossas cidades, dos nossos estados, botar outdoor, mostrando a cara. Esses estão votando contra os trabalhadores, contra os aposentados, contra a juventude do Brasil. Tem que dizer claramente para a sociedade o que está acontecendo, porque muita gente cai no discurso falacioso de que é por conta da crise, é para o bem do Brasil, que nada, não é nada disso. É o capital querendo submeter de vez o trabalho. Nós temos que defender o mundo do trabalho. Esse é o nosso mundo. Nós não temos nenhumas costas quentes atrás de nós. Nós temos a nossa força de trabalho. É dela que dependemos e depende a nossa família. Então, vamos nos unir e vamos colocar para fora, para a sociedade, tudo que nós estamos sofrendo. Partir para o ataque. O melhor remédio é o ataque. Estamos juntos para esse ataque. Obrigada.